Vamos continuar. O que fizemos até agora? Para começar, esta é nossa aula 3. E essa aula 3, nela, nós vamos tratar de disjunção. A gente acabou de estudar conjunção. Antes de falar de disjunção, eu gostaria de relembrar o que foi feito até agora. O que fizemos até agora? Primeiro, nós dissemos que a lógica argumentativa trabalha justamente analisando argumentos, analisando discursos, digamos assim, a grosso modo, uma definição até então a grosso modo. E a gente viu que para isso é preciso analisar a formação, a estrutura desses argumentos. E a gente observou que nem toda sentença, nem tudo aquilo que se diz ou que se escreve poderá ser analisado do ponto de vista lógico. Aí a gente mostrou a diferença entre uma sentença que não é proposição e uma sentença que é proposição. E a gente viu que só será proposição aquela sentença que puder ser julgada verdadeira ou falsa. Aí ela é chamada de proposição. E ela sim se interessa para a lógica. E a gente viu que diversas sentenças, diversos tipos de sentença não são proposições. A gente viu o porquê. Mas a gente viu que aquelas que são proposições e que, portanto, podem ser analisadas do ponto de vista lógico, elas também têm divisões. Dependendo da forma como é estruturada uma sentença, uma proposição, né? Dependendo da forma que ela é estruturada, ela adquire alguns nomes. E aí, na aula anterior, nós trabalhamos com conjunção. A gente viu que a conjunção era o quê? É o quê? Uma proposição composta, cujas, olha, se é composta, ela é formada por duas ou mais proposições simples. No nosso caso agora estamos estudando duas, né? Proposições compostas com duas proposições simples. E a gente viu que a conjunção, ela é o conjunto, ela é uma proposição composta, onde ambas as proposições simples são ligadas pelo conectivo e. E a gente chegou a estudar, por exemplo, a tabela verdade da conjunção. E eu mostrei para vocês que não é necessário, nunca será necessário, memorizar a tabela verdade. A gente vai usar demais a tabela verdade aqui, tá? Mas nós não precisaremos. Alunos do Juscelândio não necessita memorizar, decorar a tabela verdade. Por que não? Porque basta que a gente saiba a essência de cada conectivo. E, como nós vimos na aula anterior, a essência da conjunção é a verdade. A conjunção, ela será verdadeira sempre que ambas as suas proposições simples forem verdadeiras. E aí a gente viu que se a primeira proposição é verdadeira e a segunda é verdadeira, logo o todo será verdadeiro. Estou falando de conjunção, que foi a aula que estudamos a aula passada. Fiz uma revisão aqui de tudo que vimos na aula 1 e na aula 2. Aqui na aula 3 vamos trabalhar com disjunção. Mas só antes que alguém comente, quando eu digo, aqui voltando à conjunção, quando eu digo que ela só será verdadeira nesta situação, em que ambas as suas proposições simples forem verdadeiras, isso significa que em todas as demais situações ela será falsa. Claro, a tabela verdade, ela é diferente, obviamente. Cada conectivo tem uma tabela verdade diferente. Nesta aula agora vamos estudar, por exemplo, a tabela verdade da disjunção. Vamos conceituar e ver a tabela verdade da disjunção. Antes de nos aprofundarmos em disjunção, eu quero apenas mostrar um slidezinho que ficou faltando da aula 2, que é um slide que mostra que esse tipo de sentença também é conjunção. Esse tipo de proposição, obviamente, se eu estou chamando de conjunção, é porque são proposições. São sentenças que podem ser julgadas verdadeiras ou falsas. Rogério estudou, mas não passou no concurso da prefeitura. Isto se trata de uma conjunção. Mas, professor, cadê a letrinha E? Cadê o Ezinho unindo as proposições? Eu não tenho, mas ele está subentendido. Quando eu digo Rogério estudou, mas não passou no concurso da prefeitura, é a mesma coisa que Rogério estudou e não passou
no concurso da prefeitura. O que importa pra gente aí, o que importa pra lógica, é a ideia, né? Como eu digo no livro, a lógica, ela se preocupa muito pouco com a forma. A lógica se preocupa mais com a essência e menos com a aparência. Então o ezinho, ele pode indicar uma conjunção? Pode, mas isso não quer dizer que toda conjunção será sempre, terá sempre proposições simples ligadas com o conectivo e. Você pode ter, por exemplo, mas, como estão vendo ali, ou até o tanto quanto. Tanto Joana foi viajar, quanto José foi estudar. Existe uma ideia de adição, de soma aí. Existe uma ideia de conjunção, de união, né? União de duas ideias aí. A ideia da Joana viajar e do José estudar. Estão unidas, há uma conjunção aí. Tanto Joana foi viajar, quanto José foi estudar. É o mesmo que dizer, Joana foi viajar e José foi estudar. Então nós temos aqui duas conjunções que não utilizam o conectivo e. E isso, esse tipo de questão costuma derrubar muita gente em concurso, tá? Muita gente mesmo, muita gente boa vai sair procurando o ezinho aí, não vai encontrar e não vai saber como analisar esta sentença, essa proposição. Agora sim a gente entra em disjunção. Ok, é o nosso segundo conectivo. Nós trabalhamos com conjunção, nosso primeiro conectivo, agora vamos trabalhar com disjunção. Bem, eu coloquei ali disjunção inclusiva, porque nós temos dois tipos de disjunção. A disjunção propriamente dita e a disjunção exclusiva. Quando a prova mencionar apenas disjunção, você vai entender que se trata da inclusiva. Você nem precisa se preocupar com a disjunção exclusiva que veremos na próxima aula. Falou em disjunção, você já entende, né, que é inclusiva. Se não citar a palavra exclusiva, tratar-se-á de disjunção inclusiva, ok? A propósito, a disjunção inclusiva, a disjunção simples, ela trabalha com um único ou. Como estão vendo ali, Alberto ganhará o prêmio ou será classificado. Bom, gente, se eu estou falando de um conectivo, eu estou falando de uma proposição, né? A gente analisa o conectivo em proposições. Então, é uma proposição, é uma sentença que pode ser analisada do ponto de vista lógico como verdadeira ou falsa. Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado. Eu tenho ali duas proposições simples que formam uma proposição composta. E estas duas proposições simples, proposição P e proposição Q, estão ligadas através do conectivo ou. Estão ligadas através do conectivo ou. Alberto ganhará o prêmio ou será classificado. Alberto ganhará o prêmio ou Alberto será desclassificado, desculpe. Muito bem. A ideia, sempre que a gente analisa determinado conectivo, a ideia é trabalhar com todo o conectivo. Então a gente analisa as partes, a gente analisa as proposições simples que compõem esse todo, a gente analisa o conectivo que liga essas proposições simples para depois ter uma ideia de qual será o valor lógico do todo. O todo será verdadeiro ou falso, né? O todo, Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado, é verdadeiro ou falso? Nas questões nós vamos trabalhar isso. E o aluno fica me perguntando, professor, e aí, como é que isso é cobrado em questões? Não se preocupem, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com diversas questões, né? Talvez não seja possível hoje, mas no outro dia a gente vai trabalhar com diversas questões. Então, Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado. Esse todo, para eu saber se ele é verdadeiro ou falso, eu preciso conhecer o valor lógico de cada parte ali. Às vezes, vocês vão ver que tem alguns macetes, não é tão necessário assim, mas a princípio, pensem assim, tá? Ok. E como é que eu digo? Lá na conjunção, na aula anterior, naquelas proposições compostas unidas pelo ezinho, a gente verificou que o todo era verdadeiro somente numa situação. Somente se ambas as proposições simples fossem verdadeiras. Aqui e aí nós aprendemos a formar, a construir a tabela verdade da conjunção. Agora nós vamos trabalhar com a tabela verdade
da disjunção. Como eu sei que é uma disjunção? O ou ali já pode indicar para você uma disjunção. Obviamente a gente vai se aprofundar mais e vai ver que o ideal mesmo é você descobrir o sentido, né? Por enquanto, a gente não está mostrando o porquê. Por enquanto eu estou trabalhando apenas com o quê. O porquê virá depois. Nós vamos realmente viajar, vai ser uma viagem mesmo nesses conectivos. Mas por enquanto, eu estou passando por cima para que vocês percebam e entendam a tabela verdade. Depois que a gente vê todos os conectivos segundo a tabela verdade, aí nós vamos passar, se não me engano, para a negação de proposições. Aí sim, nós vamos começar a mostrar para vocês o sentido. Puxa, por que é assim, professor? Então, por enquanto, vamos ver o que e depois o porquê. Quando eu digo Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado, isso é o todo. E, diferente da conjunção, na disjunção, o todo só será falso. Olha, eu vou apagar aqui. Nós vamos trabalhar agora com disjunção, né? Disjunção e não mais conjunção, né? Vamos aproveitar o P e Q, que mais uma vez a gente está denominando as proposições simples com letras minúsculas, né? Então, o P é a primeira proposição, Alberto ganhará o prêmio, e o Qzinho de Queiroz é a segunda proposição, Alberto será desclassificado. E nós temos uma disjunção, então o símbolo não será mais esse V de cabeça para baixo, como vocês dizem, né? O símbolo agora será o Vzinho em sua forma normal, olha, ele indica disjunção, tá? Muito bem. Gente, eu não preciso, ninguém em sã consciência precisa memorizar a tabela verdade. Eu acho um horror quando eu vejo o aluno, o candidato a concurso, querer memorizar a tabela verdade. Basta que você entenda a essência. A essência da conjunção a gente viu que era a verdade. Ela é verdadeira somente quando ambas as suas proposições forem verdadeiras. Já a essência da disjunção é o contrário. A essência da disjunção é a falsidade. Logo, a disjunção somente será falsa quando ambas as suas proposições simples forem falsas. De novo, a disjunção somente será falsa em uma situação. Só há uma situação em que o todo ali poderá ser falso. Quando, professor? Quando ambas as proposições simples forem falsas. Então, para que o todo, Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado, para que esse todo seja falso, é preciso que ambas as suas proposições simples sejam falsas. Muito bem. É preciso que P seja falso e Q seja falso. É preciso que Alberto ganhará o prêmio seja falso, veremos depois como trabalhar com isso, e é preciso que Alberto será desclassificado seja falso. Então, se ambas as ideias forem falsas, o todo será falso. Ora, se somente nesta situação a disjunção será falsa, quando eu digo disjunção, estou falando do todo. Ora, em todas as demais situações, ela será o quê? Muito bem, ela será verdadeira. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui ambas verdadeiras, o todo seria verdadeiro. Se eu tiver a primeira verdadeira, a segunda falsa, o todo será verdadeiro. Professor, é sério? Sim, eu nunca falei tão sério. Vocês vão ver o porquê depois. Mas se pelo menos uma daquelas ali for verdadeira, o todo será verdadeiro. Mas professor, como? Nós vamos ver depois. Vamos ver o sentido disso aí mais tarde. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Uma disjunção, ela somente será falsa se ambas forem falsas. Então, só quando ambas forem falsas, ambas as proposições simples, é que o todo será falso. Se ambas forem verdadeiras, o todo será verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, o todo será verdadeiro. E se a primeira for falsa e a segunda for verdadeiro, o todo será verdadeiro. Mais uma vez, a disjunção somente será falsa se ambas as suas proposições simples forem falsas. Logo, em qualquer outra situação, ela será o quê? Verdadeira. E aí,
vocês não precisam memorizar a tabela verdade. Não há essa necessidade, por favor. Então, tá ali. Disjunção, busca pelo valor lógico, né? P ou Q. O valor lógico de uma disjunção será falso somente se as duas proposições que a compõem forem falsas. Alberto ganhará o prêmio ou será desclassificado. O todo somente será falso se ambas as proposições, em suas individualidades, forem falsas. Vocês percebem, olha aqui a tabela. Eu só faço invertida, né? Eu coloco primeiro as proposições, primeira coluna, proposição simples, a primeira proposição simples, segunda coluna, a segunda proposição simples, terceira coluna, os valores lógicos do todo, né? Aqui o valor lógico do todo, valor lógico da primeira coluna, da primeira proposição, valor lógico da segunda proposição, e aqui o valor lógico do todo, valor lógico da disjunção, ok? É isso aí, e a gente se prepara agora para poder estudar o próximo